Fala pessoal, boa noite então, boa noite a todos os nossos seguidores, boa noite Piva, inicialmente, que está aqui com a gente hoje como convidado. Queria agradecer a todo mundo que está ao vivo agora no Twitter, que está ao vivo no Instagram também, e obviamente quem vai acompanhar o nosso segundo podcast, e também quem quiser acompanhar por vídeo no YouTube. A gente está fazendo aí várias plataformas, a gente tem feito esse programa semanalmente para trazer aí todas as informações, opiniões e análises do nosso Coritiba. Bom, antes de mais nada, gostaria aqui de passar a palavra para o Piva, para ele dar as boas-vindas, falar para a gente como ele está se sentindo hoje, como é que estão as coisas, e na sequência a gente já vai começar a falar do nosso Coritiba. Mas antes de mais nada, e mais importante de tudo, temos que falar do nosso patrocinador da nossa Cine. E nada melhor do que sentir e ouvir aquele barulhinho de sempre. Aí sim. Eu soube que teve aplausos. Eu ouvi de longe aplausos aqui. Então, um aplauso para a nossa Cine. Pegar um golinho que ninguém... Essa é fera. Essa é fera. É bicho do Paraná que a gente fala. Então, agora sim, os trabalhos estão realmente iniciados, né? E eu vou passar a palavra para o nosso amigo Piva. Seja bem-vindo, Piva, nosso primeiro convidado dos nossos podcasts aqui da nossa nova geração de podcasts semanais. Opa, muito obrigado. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês da Rede Coxa. Sempre que posso acompanho um trabalho aí bem sério, bem bacana que vocês fazem. Então é uma alegria sempre estar aqui participando com os amigos da Rede Coxa e falando aí para essa torcida imensa, que é a torcida do Coritiba, que está nessa expectativa da volta aí para a primeira divisão. E claro que o Campeonato Paranaense não traz uma régua adequada para a gente, ninguém consegue ter certeza do que vai acontecer daqui 3 meses, imagina então daqui 6 meses, 9 meses para o fim da temporada. Mas você vê um trabalho sendo feito de forma consistente, tanto pela permanência da comissão técnica, claro, tivemos ali as saídas do Wilson e do Rafinha, 2 nomes de peso, mas movimentos que não são aqueles que você, o que está sendo feito, você consegue entender, pode discordar ou não, mas tem uma linha de pensamento sendo trabalhada. A briga vai ser contra a parte de baixo da tabela? Não adianta fugir disso, não adianta, o América Mineiro conseguiu, é exceção. Então, vejo o Coritiba iniciando a temporada de forma mais consolidada do que em anos anteriores. Quando, por exemplo, subiu em 19 para 2020, tinha ali certa desconfiança, em até outros momentos que já estava na Série A. Então, claro, é um início, uma continuidade do Mourinho, é um novo elenco ali que está sendo formado, mas que as primeiras impressões são razoavelmente positivas. Perfeito, Piva. E assim, nada melhor do que ter alguém que está acompanhando o dia a dia do clube para poder passar essa impressão, né? A gente acompanha, a gente segue, a gente vive o clube, mas o Piva, de maneira até, eu posso falar, né, brilhante, a maneira que ele faz essa cobertura do Coritiba, passa as informações praticamente em tempo real pra gente. Aliás, se você não segue o Piva, siga ele no Twitter, que provavelmente você vai ter as informações de maneira mais rápida aí da imprensa vindo dele. Então, ouvir isso de quem está acompanhando o Coritiba é um alento para a torcida, porque, de fato, é como a torcida tem sentido esse início de temporada. A gente falou muito desse início de trabalho, né, no último podcast, e até aqui uma explicação rápida, né? Hoje o Garcia, que faz a apresentação por motivos pessoais, não pôde aparecer, então hoje estou na função não só de comentarista, mas também de apresentador. E nessas conversas que a gente teve, a gente vem comentando que existe um esboço de trabalho, existe uma continuidade e existe uma linha mestra a ser seguida. E tudo começa a partir do momento que você tem uma sequência no departamento de futebol e comissão técnica. Quantos clubes grandes, inclusive, que esperam encontrar uma comissão técnica, um departamento de fisiologia, de fisioterapia e propriamente de treinador que consiga fazer 3 temporadas consecutivas? E hoje, o trabalho Gustavo Mourinho, ele começa num rebaixamento, 3 temporadas atrás. Aí ele continua numa subida para a Série A na temporada passada e agora ele tem a oportunidade de retornar à Série A implementando uma maneira de trabalho, uma maneira de jogo, de escolha de atletas. Então, de fato, a expectativa para a temporada é a melhor possível. É claro, a gente como torcedor, a gente tem que saber modular as nossas expectativas
para que a gente possa, inclusive, fazer cobranças mais responsáveis e cobranças mais razoáveis. Não adianta achar que o Curitiba vai logo de cara subir e vai brigar na parte de cima da tabela. Não adianta achar que a gente vai jogar contra Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo e vai fazer jogos de frente com eles. Mas se a gente tem uma ideia de que quer a permanência nos próximos 2, 3 anos e que a gente tem a obrigação de se manter na Série A logo nessa primeira oportunidade que a gente sobe, a gente sabe que alguns jogos, alguns adversários, a gente vai ter que estar preparado para bater de frente, se impor, principalmente em casa, e aí sim alcançar esse objetivo que é o maior da temporada, que é se manter na Série A. E hoje, né, Piva, a gente sabe que você se mantendo na Série A, praticamente você tem aí 90% de chance de beliscar uma Sul-Americana também. Então, acho que esse objetivo não é nada absurdo para um time que vem se organizando e vem colocando como meta essa organização a médio e longo prazo. Então, a expectativa é boa, a gente tem visto uma sequência de trabalho da comissão técnica e mais para frente ainda nesse podcast, a gente vai comentar sobre as movimentações do mercado. Né? Acho que a torcida tem dado uma boa resposta e a gente tem visto que as contratações elas têm motivos, elas têm uma linha de raciocínio e o departamento de futebol tem mostrado muito bem isso. Mas é claro, não existe receita de bolo. Exatamente. Pode chegar ali, por exemplo, uma contratação. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito do Regis e do Aleph Manga, e se os dois chegarem aqui e não renderem o esperado, o início é animador, mas não vou poder apontar o dedo, que ideia que foi essa? Era uma contratação que fazia sentido, uma movimentação que fazia sentido. Diferente, por exemplo, do que foi um Sassá lá atrás. Isso. Ali era uma bomba relógio, todo mundo sabia que ia gerar uma dor de cabeça. E o grande ponto assim que eu vejo, Felipe, é um clube que vai entrar nessa briga com o Curitiba. O primeiro passo ele tem que saber que a briga é essa, e hoje se tem esse entendimento, ninguém está vendendo ilusão de vamos pegar vaga em Libertadores. A linha de raciocínio é essa, é tentar uma Sul-Americana para ter uma margem de erro, porque o 16º fica fora, mas vai estar num saldo ainda positivo, porque a permanência é o mais importante. E essa continuidade da comissão técnica, porque se você fica mudando toda hora, a cada momento, isso vai atrapalhar. E ano passado, mesmo após o pior momento ali, aquela eliminação precoce no estadual, se deu o voto de confiança e o objetivo foi alcançado. Então, com continuidade e tendo uma linha de trabalho definida, as coisas ficam mais fáceis. Perfeito. E veja, até comentei essa semana de um detalhe que é pouco falado, Piva. Quando você contrata um atleta, esse atleta ele pode entregar tudo aquilo que ele sabe ou ele pode ser prejudicado por alguns fatores que o clube vai proporcionar. E você, quando contrata um atleta, você insere ele num trabalho que já tem uma continuidade, num método de jogo, já com companheiros, que já tem uma sequência de como a comissão técnica trabalha, a probabilidade dessa contratação dar certa é maior. Então, veja, não à toa, Aleph Manga já começa a se entrosar bem com o Paixão logo de cara. Não à toa, o Egídio já começa no setor ofensivo se apresentar bem e participar das jogadas. Não à toa, o Regis já deu 2 assistências nos últimos 2 jogos para o Paixão. Então, veja, são atletas que não estão chegando para conhecer um técnico que está chegando agora, com atletas que estão chegando agora, 20, 25 atletas, às vezes, começam uma temporada com um técnico novo, como foi naquela temporada, chegou o Barroca para implementar um trabalho. Perfeito. Aí chegou 25 atletas anteriores tinham sido mandados embora, e aí o cara que chega, ele também tem essa dificuldade de encaixar. Então, a facilidade dessas contratações serem inseridas nesse contexto atual do Curitiba é muito maior por essa manutenção de uma espinha dorsal de time e pela comissão técnica. Então, se, por exemplo, a gente imagina o que o Regis pode render e o que a gente viu rendendo, Regis, Aleph Manga, Egídio e outros atletas que estão chegando, eu fico mais otimista em vê-los quando enxergo a continuidade do Morínigo e de outras peças. E a gente fala muito de reforço, mas tem também os pratas da casa. Se a gente pegar os meninos ali campeões da Copa do Brasil Sub-20, é claro, ano passado até eu pelo menos faço apontamento ali que teve até um exagero ali, foi muito ferro e fogo de poucas oportunidades,
até mesmo para banco de reservas, para ser relacionado, ter ali aquela vivência do jogo, mas é muito mais fácil para um Márcio dar resposta agora, já tendo ali um modelo definido, sabendo o que o treinador pensa, tendo ali um Guilherme ou Henrique, um nome experiente ao lado, do que se fosse o início de um trabalho. Aí o Biel, o Luizão, que estão se soltando aos poucos, a mesma linha. Então, até para eles tem essa importância também. Perfeito. E assim, a gente, quando enxerga essa linha de trabalho com... Eu falei até no último podcast, a linha de trabalho ela é definida em 3 pilares básicos, que é a continuidade de atletas que foram bem na Série B, a base que sobe para tentar mostrar e ter a oportunidade de ser opção, porque são novos, e as contratações. Esse é um ponto que você destaca muito bem, Felipe, porque tanto... Vou falar aqui dos 3 que eu vejo mais capacitados nesse momento, o Márcio, o Biel e o Luizão. Nenhum dos 3 tem a obrigação de ser titular. Isso mesmo. Ninguém, não estão depositando ali, que nem, por exemplo, foi... até pensei que estou batendo... Mas, quando se tinha uma expectativa no Ia Couto. Isso mesmo. Que, claro, aí foi vendido precocemente, mas quando ia o Natanael, é meio que um fruto ali de uma oportunidade que ele conseguiu agarrar. Exatamente. Não foi planejado ali o Natanael ter esse crescimento. Mas esses 3 atletas, o Márcio, o Biel, o Luizão, estão ganhando oportunidades aos poucos. Se não conseguiu rendimento já o Biel, por exemplo, que acabou perdendo no pênalti, cara, tem o Regis e o Robinho. Isso. Se o Biel conseguir pegar a vaga deles, é um lucro que você está tendo. E tem o algo a mais, que aí a gente faz o paralelo com o Igor Paixão. Se esses 3 atletas, por exemplo, já não conseguem logo de cara serem boas opções para uma Série A, nada impede que eles sejam emprestados, como o Igor Paixão foi emprestado por Londrina, ganhe maturação de jogo, minutagem e porte físico, para daí voltar melhor. E foi exatamente essa transição que o Paixão fez, e hoje ele é um jogador praticamente aí pronto para você colocar suas fichas numa Série A. É impressionante o crescimento que ele teve. É impressionante. A gente vai falar sobre ele ainda aqui nesse podcast, mas a gente enxerga que não foi insistido, né? Quando o Paixão, logo quando ele tem oportunidade, junto com o Igor Jesus, quando enxergam que não está o momento dele, não teve aquela fritagem de colocar 3, 4 jogos, ele vai mal 4 jogos e a torcida fala que não presta. Ele foi emprestado, ele ganhou minutagem, ele volta como uma opção para a Série B, e ao natural ele vai se transformando, vai se estabelecendo numa solução. Que né? Tiveram contratações, por exemplo, o Dalberto, que não aconteceu, mas o Paixão ele não começa com aquela responsabilidade. É fruto aí das oportunidades que ele soube agarrar, e também tem uma convicção ali do Morínigo. Mas como você já disse, a gente vai falar dele daqui a pouco, então, sem dar muitos spoilers. Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, a gente aqui, eu e o Piva, nesses primeiros 15 minutos do podcast, a gente fez mais ou menos uma análise de como a gente espera e o que a gente enxerga nesse começo. Então, a gente agora vai focar um pouco mais nos últimos 2 jogos, né, na atual circunstância do Coritiba, para depois, mais para frente, falar da expectativa para os próximos jogos. E eu vou começar falando de aspectos do jogo mais recente. Depois a gente vai falar do jogo no Couto Pereira contra o Rio Branco, mas nesse jogo mais recente contra o São Joséense, a primeira questão que eu acho que tem que ser falada é o destaque da partida. E o destaque na partida, na avaliação da grande maioria, foi o goleiro Muralha. O goleiro Muralha, que é um atleta que vem recebendo críticas não de hoje, um atleta que foi reserva do Wilson. Quando precisamos dele ali numa Série B, ele estava lá e ele realmente entregou um futebol bom para que a gente subisse, mas que a torcida não sente muita confiança nele para ser aquele jogador para a Série A. E aí o Gustavo Morínigo e a comissão técnica enxergam na atual circunstância, com apenas 2 meninos da base que nunca foram testados nem em estadual, imagine numa Série A, enxergam nele a importância de estar confiante e preparado. E aí ele faz o quê? Ele coloca nesse jogo agora o último, né, depois de ser poupado, e o Muralha entrega. E o Muralha entrega um futebol que mostra confiança.
Então, muitos torcedores falaram, olha, eu posso até não confiar nele para a Série A, mas eu tenho que dar o braço a torcer, que se não fosse por ele, o Curitiba, no mínimo, teria levado 2, 3 gols. Foi o destaque da partida e eu queria a tua opinião. Você acha que vale a pena a gente continuar dando chances para o Muralha ganhar confiança, para caso a gente não encontre um goleiro titular para a Série A, ele esteja confiante e pronto para a Série A? Ou outra ala da torcida já acha que tem que já dar confiança e sequência para o Rafael, que é o goleiro que jogou no Couto Pereira, e procurar, se não achar, joga com o goleiro da base. O que você acha? O que você acha que é a melhor estratégia para a comissão técnica nesse momento, Pivo? Primeiro, destacar que do Muralha, além do jogo desse sábado, ele contra o União, lá em Francisco Beltrão, também já havia sido bem importante. Teve ali, existiram 2 bolas na trave do time da casa, mas o Muralha, no primeiro tempo, faz aí 1, 2 defesas muito importantes. Então, é um atleta que está crescendo. Só que o Muralha, ele tem um problema que tudo na carreira dele ficou exagerado. A passagem ali do Flamengo transformou isso num 8 ou 80. Ou goleiro de seleção brasileira, o que... A gente sabe que não é, né? Sabemos que não é, mas também não é a porcaria que pintam. O meme que virou, né? Exatamente. Ele não é um goleiro de seleção, mas também não é esse goleiro péssimo que não tem condição meme, de jogar em lugar nenhum. Exatamente. É um goleiro ali que ele faz defesas muito difíceis, mas ele se complica em lances simples. Isso. Aquele jogo contra a Ponte Preta, na última rodada da Série B do ano passado, eu acredito assim, pô, é claro, é um jogo, ele tava sem ritmo, ele era reserva, mas acaba sendo um resumo, assim, do que é o Alex Muralha na carreira, porque ele faz no primeiro tempo 2 defesas espetaculares. E aí o último gol da Ponte é uma falha dele. Perfeito. Então, ele tem esse ponto. Precisa de continuidade? Sim. Só que, todo respeito a ele, conversei recentemente com ele, cara, super gente boa, cabeça boa, mas eu contrataria um goleiro para ser titular. O Rafael, eu vejo muito potencial, mas muito potencial mesmo, mas não apostaria minhas fichas nele já. Iria nessa linha que estava tendo ali do Biel, do Márcio. Se o Rafael conseguir, nos treinamentos, nas oportunidades que receber, agarrá-las e, pô, eu sou o cara... Foi o Natanael, né? Exatamente, é um lucro. Isso. Mas se o Curitiba chega e começa, não, vamos apostar no Rafael, não vamos trazer, o Muralha tem essa desconfiança, o Rafael falha 1, 2 vezes, vai ter que ir correndo atrás de uma solução. Então, eu faria um caminho diferente, tentaria trazer alguém, ir preparando o Rafael, se ele conseguir dar resposta imediata, melhor ainda, ótimo, excelente, mas não jogaria essa responsabilidade toda nele. E no Muralha, embora reconheça que ele esteja indo bem nesses 2 últimos jogos, contra o Operário, deu uma falhadinha ali no lance do gol, mas a temporada dele está melhor do que eu esperava. Mas eu ainda vejo essa necessidade de trazer um goleiro para ser titular. Perfeito. E assim, acho que essa é a ideia tanto da diretoria como a ideia da torcida. Acho que isso fica como ponto pacífico. Acho que provavelmente a gente deve trazer esse goleiro. Só que quando você procura alguém no mercado, você tem que saber acertar a oportunidade que aparece para você. E veja, com a saída do Wilson e com o Rafael sendo extremamente jovem, a gente provavelmente vai ter que acertar essa contratação não só para essa temporada. Até alguns falaram, quando foi aventada a hipótese do goleiro do Fortaleza, alguns falaram, o Felipe é um cara que para uma temporada talvez ele consiga fazer aquilo que você espere, mas temporada que vem você vai ter que correr atrás do goleiro. Então, com a saída do Wilson e tendo nossos goleiros muito jovens ainda e sem estarem muito preparados ainda para serem titular, o ideal, no meu ponto de vista, é contratar um goleiro que tem ali seus 29, 28, no máximo 31 anos, mas que você consiga enxergar ele jogando 3, 4 temporadas com segurança, que é o tempo de uma maturação de um goleiro da base. Perfeito. Para fazer uma transição desses goleiros de maneira mais harmônica possível, que possibilite que quando o Rafael falha, agora é minha vez, ele jogou 2, 3 temporadas como reserva, ele pegou uma lesão do goleiro, ele pegou uma suspensão e foi bem, ele mostrou aquilo num jogo importante, não só no estadual. Então, a transição de um goleiro da base profissional é mais complexa do que qualquer outra posição, porque a falha de um goleiro é muitas vezes o insucesso da equipe inteira. Vou dar o exemplo do Biel. Por mais que ele tenha errado esse pênalti, o Igor Paixão entrou e foi lá e fez o gol.
Então acaba que ameniza um pouco. Agora, se o Rafael, no jogo contra o Rio Branco, ele falha num gol ali... Teve uma falta que ele deu bateu um pouco de roupa, só que conseguiu reagir. Se ele não reage, toma o gol... Aí é um trabalho inteiro de um jogo nas costas de um piá. Essa preparação do goleiro, você tem que... É muito no dia a dia. Isso. E aí, por isso que, claro, você pode ter algumas exceções, sei lá, o Jefferson, quando surgiu com 17 anos, logo de cara se transformou num titular, mas a gente está falando de um goleiro que foi de seleção brasileira. Isso. E por algum tempo, não foi nem o caso ali do Muralha, que o mais esporádico. É exceção, não é a regra. Então, para o Rafael, que eu vejo o caminho, é exatamente esse que você está traçando. O Coritiba tentar encontrar, não é simples, mas encontrar um goleiro que venha com esse prazo aí de 2, 3 anos, dá para confiar, não é aquela contratação de 6 meses, 1 ano, e o Rafael ir se aperfeiçoando cada vez mais em campeonatos paranaenses, em treinamentos. Esse é algo que o clube vai precisar ter esse cuidado com ele, porque só jogar responsabilidade nele, você pode perder um jogador que tem muito potencial. Ele é muito bom goleiro. Ele é muito bom goleiro e a torcida do Coritiba, ela, já há algum tempo, ela anseia por um goleiro alto, de braços longos, porque a gente sabe, o goleiro mais baixo, como Tadeu, Wilson, Volpe, são goleiros que debaixo até o mesmo Muralha não é um goleiro alto, com braços longos. Né? Esses goleiros, ele tem uma característica em comum, eles são muito bons de reflexo embaixo da trave, eles fazem, às vezes, defesas milagrosas que esses goleiros mais altos, de braços mais longos, não conseguem. Então, ele não consegue aquele reflexo mais rápido. Agora, quando também tem aquele chute de fora da área, aquele chute no cantinho embaixo, então, assim, são momentos onde você precisa da segurança de um goleiro mais alto com braços mais longos. Essa é uma opinião que não é só minha. Muitos torcedores, inclusive, podem aqui participar no Instagram, que a gente vai tá disponibilizando, até mesmo no Twitter. Me falem se eu estou errado. Qual torcedor não quer um goleiro, depois de passar para o Wilson, de um goleiro mais alto, com uma envergadura maior, que fale assim, cara, o cara vai chutar de longe, essa bola não vai entrar. E o goleiro, muitas vezes, precisa disso. Tudo bem ele falhar naquela bola que aquele goleiro vai fazer um grande milagre. Beleza, a maioria não vai. Só que é um cargo de confiança o goleiro. Então ele não pode falhar naquela bola que praticamente nenhum goleiro falha. Porque é aí que você perde o jogo. Então eu acho que o Rafael tem que ser muito bem trabalhado, ele tem bons reflexos, ele tem boa estatura, boa envergadura, e eu acho que se for bem trabalhada essa transição com ele, a gente tem tudo para daqui a 2, 3 anos, ou até antes, como você falou, ter um goleiro titular da base, um ativo do clube, que inclusive não só nos ajude dentro de campo, mas também que possa render uma contrapartida financeira. O resumo, assim, de tudo, que do goleiro, é melhor um goleiro que faça aquelas defesas defensáveis, que não falhe, mas que não seja um milagreiro. É isso. Porque o milagreiro, em muitos momentos, você vai chamar a atenção, mas quando toma o gol que, a maioria evitaria, você vai perder pontos nisso. Desmonta a moral do time, muitas vezes. Desmonta a moral do time. Cara, você quando tem um jogo que o goleiro, ele pega um milagre, beleza, tudo bate palma, vida que segue. Agora, quando ele falha naquela bola que todo goleiro pega, cara, isso destrutura a moral do time. Você vê que muitas vezes o próprio jogador de linha, ele desaba o psicológico. Ele fala, cara, a gente tá se esforçando tanto para esse gol entrar. Então eu acho que... Mas é uma posição que até para fazer a contratação é muito difícil. E aí o Coritiba, ele teve para mim uma frieza que foi nessa decisão do Felipe Alves. Isso. Mesmo que ele acabe vindo aí daqui 1 mês, 2 meses... O clube não foi aquela resposta imediata. O Muralha falhou contra o Operário, já vou contratar alguém que jogue bem com os pés e tenha experiência em Série A. Ele, não, vamos respirar aqui. Será que o Felipe Alves é mesmo o cara? Eu acho que o Felipe Alves bem subestimado debaixo das traves, mas também não é esse cara que está falando de 2, 3 anos. Exatamente. É um tiro curto. Então o Coritiba, eu vejo ali que ele teve essa frieza. Só que não é uma contratação simples. Por isso que, se acontecer daqui 3 meses vier o Felipe Alves, não vai me surpreender tanto. Porque é uma posição, sei lá, pensa atletas aí com experiência em Série A, abaixo de 30 anos, que esteja no mercado. Um Maílson, mas é simples tirar ele do esporte? É difícil demais. E aí, quando você enxerga que depois de 2, 3 meses você tentou algo melhor e não conseguiu, às vezes você recorre àquele cara Por isso que eu não vou ficar, nossa, mas rejeitaram lá atrás o Felipe agora...
porque é um mercado Difícil. muito complexo. É tão complexo quanto um centroavante, por exemplo. Exatamente, perfeito. E assim, a gente agora vai passar por um outro tópico que também vai de encontro nesse jogo contra o São Joséense, que é um tópico que muitas pessoas comentaram. O que é, Piva? Quando você colocou o time considerado reserva e apenas o Muralha na cabeça do Morínigo, naquele time que entrou em campo, é considerado titular, a gente enxergou muitos piás da base tendo a oportunidade. E aí, dentro desses atletas da base, eu gosto de fazer algumas separações. Por quê? Porque o Paixão é um piá da base e está numa fase de maturação e de realidade de carreira muito diferente, por exemplo, de um Biel. Total. Né? E acho que até o próprio Márcio e o Luizão, eles também estão numa fase diferente do Natan Fogaça. Então, perfeito. Né, eu não gosto de colocar tudo no mesmo balaio. Base. Não é tudo base. São gerações diferentes. Gerações diferentes. E aí eu gosto de comentar, Piva, nessas oportunidades que tem, que, por exemplo, Márcio e Luizão estão tendo sequência maior e mais oportunidade de mostrar um trabalho, comparando, por exemplo, com o Biel, que é da mesma fase. Então, eu espero mais o Márcio entregar um bom futebol nesse jogo, eu espero mais o Luizão entregar um futebol melhor no jogo do que o Biel, que teve uma minutagem menor. Agora, continuo afirmando, da mesma forma que eu espero desses atletas que ainda começaram a surgir nesse momento, mas existem outros atletas da base que a gente pode ter uma certeza maior. E essa vem a separação. E tem certezas que são boas e certezas que não são tão boas. Nessas três certezas, eu vou começar pelas duas que eu não considero boas. Então, eu coloquei um tweet exatamente dessa forma. Me peçam para ter calma com o Luizão, me peçam para ter calma com o Biel, que foi mal e perdeu o pênalti, me peça para ter calma com o Márcio. Eu vou ter calma. Eles estão chegando agora, eles vão ter as oportunidades deles e a gente não sabe como eles vão se comportar no futebol profissional. Agora, não me peça para ter calma com Bira e Natan Fogaça. Por quê? Porque eu sei como é que eles se comportam no futebol profissional. A gente, da torcida, a própria diretoria, sabe o que esses jogadores podem entregar em questão de futebol profissional. E, na minha opinião modesta, eu não enxergo nem Guilherme Biro e nem Natan Fogaça atletas que podem ser úteis numa Série A. E eu acho que eles já chegaram num limite de evolução que podem já começar a pensar em ser negociados com outras equipes, outras agremiações que jogam mais Série B, jogam outros campeonatos. Então, veja, mas o Márcio é da base e você está tendo paciência, e o Natan Fogaça você não está. Você quer ver o Ângelo, mas você não tem paciência com o Biro. Eu acho que são situações diferentes. E o lado positivo, né? Agora falei primeiro do Biro e do Fogaça, o lado positivo é o Paixão. O Paixão, eu não preciso esperar mais muito para cravar que esse cara vai, de fato, ser um bom jogador e até foi agora renovado o contrato. Então, são 6 exemplos, né, de piás da base, que são 3 que estão chegando agora, 3 que já mostraram serviço. Então, acho que essa análise ela tem que ser muito bem feita para que a gente também não queime um piá que acabou de chegar. Tipo, por exemplo, o Márcio não entregou tudo que pode, então ele não presta? Calma aí, ele acabou de chegar. Da mesma forma que também ficar dando murro em ponta de faca com o Natan Fogaça e Biro, como a gente fez, por exemplo, com o Thiago Lopes. Mas ele é o piá da base. Ele vai, empresta e volta e não joga, não entrega. E hoje, o que é o Thiago Lopes hoje? Ele despontou em algum grande clube? Não, ele não conseguiu. O próprio Ian Sassi, que foi feito dessa forma. Então, eu queria a tua opinião em relação a isso. Essa piazada, tem alguns piás que estão chegando agora, que vão ter que mostrar, e outros que já mostraram e que a gente começa a tentar definir o futuro deles, né? Especialmente o Natan. O Natan me parece assim que tá pegando um clima tipo o Thiago Lopes. Você não vê ele à vontade com a camisa do Coritiba. E não é que ele tá com preguiça, sei lá, não flui. Não flui. Porque ele surge, a primeira oportunidade dele em 2018. Que é quando ele marca aquele gol contra o Goiás na Série B daquela temporada. Nós já estamos em 2022. Ele já foi emprestado, já ganhou essa oportunidade de rodar, conhecer outros ares e se ambientando e tendo minutos. E começa a temporada 2022 com uma... Claro, teve ali o Covid do Gamalho, isso não estava nos planos, sim, mas ele começa como titular. E contra o Cianorte, muito discreto,
Contra o São Joséense, muito discreto de novo, para não falar abaixo aí da crítica. Então, o Natan é um caso ali que me parece definitivo. Que não tem... E começa a ficar ruim pro jogador. Isso mesmo. Porque, pô, daqui a pouco o mercado vai olhar, pô, mas ele só jogou lá nos Estados Unidos. Na Série B dos Estados Unidos. Faz sentido tentar uma chance para ele? Então, é uma relação ali que me parece desgastada, mas vai me surpreender demais se ele conseguir dar a volta por cima no Coritiba. Não estou colocando em xeque a carreira dele, qual patamar ele vai atingir, mas com a camisa do Coritiba vai me surpreender muito se ele conseguir. O Biro é um atleta que na temporada passada você já via ali certa limitação técnica, você via muita vontade, um jogador tem personalidade, ele não se abate assim com, vou enfrentar time... Não, ele vai, só que ele tem sua limitação. O Biro, eu ainda acredito que possa ter alguma evolução. Nada para... ser uma solução, vamos dizer assim. Exato, mas uma opção de elenco me parece razoável, mas eu gostaria de ver o Ângelo tendo mais minutos. Em gramados razoáveis também, né? Porque colocaram ele para jogar lá em Francisco Beltrão... Aí é complicado, difícil. Você exige muita coisa. E o Igor Paixão, por outro lado, é impressionante. É impressionante. Essa paciência que existiu com o Igor Paixão vai precisar ter com o Márcio, com o Biel, com o Luizão, com o Bernardo, que também é um jogador bastante promissor, com o Ângelo, que a gente citou há pouco. Mas o crescimento que o Paixão teve, ele chegar a esse nível, eu, sinceramente, não me imaginava. Não acreditava, eu via ele na categoria de base, via potencial, mas nunca apostava que o Igor Paixão ia ser um protagonista do time do Coritiba numa Série A, e sendo uma notícia boa, não sendo aquela, ele é o melhor do time porque o time é ruim. Quem foi, por exemplo, o Parede em 2018. É isso mesmo. É um time que, tem o Aleph Manga, tem o Gamalho, tem o Regis, o Robinho, o Val, o Andrei chegando, mas, o início de temporada do Igor Paixão é um nível muito alto. E se ele conseguir manter um pouco disso, dessa regularidade, é papo de ser a maior venda da história do clube. Porque a diretoria conseguiu ser assertiva aí nessa renovação contratual com ele. Perfeito. E aí a gente até aprofundando o tema Igor Paixão. Esse atleta, ele é um atleta que ele saiu do Coritiba para ir para o Londrina e ele não foi um grande destaque numa Série C. Foi discreto, né? Foi discreto, nada demais. Marcou seus gols, mas não encantou. Tanto que o Londrina também não fez grandes movimentos. Subiu na última rodada. Falar assim, nossa, a gente subiu porque o Paixão fez um grande campeonato. Não aconteceu. Quando ele chega na temporada passada aqui, ele chega como uma opção. E aqui mesmo, nas nossas conversas aqui na Rede Coxa, a gente falava isso, o Paixão tá voltando uma Série C, a gente vai ter uma Série B mais cascuda, tá chegando o Gamalho, vai ter que chegar outros atletas para o Paixão ser uma opção, e se ele for bem, ele vai ser uma opção numa Série B. E o que acontece aí? A partir do momento que tem um esquema tático bem definido, aí, de novo, entra a continuidade do treinador. Aí, a partir do momento que você tem um esquema tático bem definido e o Paixão tem característica de não jogar sozinho, ele gosta de fazer duplas, então ele fez uma ótima dupla com o Vagninho, e aí ele também se deu muito bem com o Gamalho. Nesse momento na Série B, o que acontece? Ele começa a ter uma posição não mais de opção, mas de solução. Então ele inverte isso, ele de opção de Série B, ele pula um degrau para ser uma solução para a Série B. É um degrau acima já. Sim. E aí, jogando com o Vagninho, que tem suas limitações técnicas, e tem o Léo Gamalho, que é um fazedor de gol. E aí, a gente consegue o nosso objetivo, e aí fica aquela indagação. O próximo degrau do Paixão, qual vai ser? Ele saiu de opção de Série C para opção de Série B, para solução de Série A, e agora todo mundo imaginava que ele seria o quê? Ele vai ser uma opção de Série A. Esse é o próximo passo da carreira dele, é o que se esperava. Tanto que quando a gente procura Aleph Manga, quando a gente procura Pablo Garcia, quando a gente vai ao mercado, a gente imagina que Igor Paixão vai ser uma ótima opção para a Série A, mas que ele ainda não é uma realidade para você cravar, é o titular absoluto de uma Série A. E o que ele está mostrando para a gente nessa temporada? Espera um pouco, pessoal. Eu não estou aqui para ser opção de Série A. Eu estou aqui para ser a solução da Série A. E vou além. Ele está jogando futebol não para ser mais a solução para a posição. Ele está jogando futebol agora, eu posso
né, me enganar, daqui a pouco ele pode cair, oscilar, mas hoje ele está sendo o atleta que tem tudo para ser o destaque do Coritiba na temporada. Então, olha o pulo, o degrau que ele pula 2 casas, vamos dizer assim, e é por isso que você se impressiona, por isso que eu me impressiono e a imprensa e a torcida está tão impressionada, porque ele de possível opção de Série A, ele passa para destaque da posição e daí solução, e aí ele passa finalmente para talvez ser o grande destaque do time, né? O ponto dele, assim, que eu mais gosto, que sempre que eu posso, eu exalto, assim, porque não é comum, ainda mais aqui no futebol brasileiro, em que a gente sabe, os principais nomes nossos estão ali no futebol europeu, os segundos vão estar lá já em outros continentes. Isso. Aqui a gente fica com uma prateleira ali da Série C ou do atleta que está voltando, seja por motivo de idade, seja por motivo que bateu a cara na porta em algum desses continentes. Mas são raros os atletas de elite que nós temos por aqui. Mas especialmente aqui no Brasil, são poucos os atacantes de lado de campo que têm essa característica do drible, da velocidade, que se notabilizam por fazer gols. Isso. O Paixão está conseguindo aliar essas duas coisas. O Paixão é um atleta que tem um contra um, mano a mano, muito forte. Esse gol contra o São Joséense, ele passa no lateral como se não tivesse ninguém. E finaliza muito bem. Na frente dele e bate forte na bola. Isso. Ele está conseguindo fazer gol. Você pega, por exemplo, voltando para aquela partida contra a Ponte Preta na Série B do ano passado, ele participa do desarme na intermediária defensiva, parte com a bola, passa pelos marcadores e finaliza marcando gol. Perfeito. Tem muito jogador que consegue fazer isso, o desarme e arrancada, só que na hora de finalizar tá sem perna. Perfeito. Chega ali já desgastado. E eu vou dizer algo a mais ainda, que eu já falava no passado. O posicionamento e inteligência dele em campo. Sabe como que a gente sabe isso? Ele fazendo gol de cabeça. E ele já marcou gols de cabeça e muitos lances que ele leva perigo de cabeça. Exato. E que a gente nem memoriza aqui, porque não saiu o gol, mas ele é um bom cabeceador. Ele tá ficando bem no contra um, como você falou. Ele tem velocidade, ele tá tendo força física, que é algo importante para um ponta, não é aquele cara esmirradinho. Ele tá ganhando massa muscular e ele tá tendo um bom posicionamento. E quando o atleta se posiciona bem, note, ele começa a jogar em duplas. Por quê? Porque ele tá perto do... Consegue se associar aos meias, ao centroavante, ao lateral. Ele começou fazendo isso com o Vagninho, e agora ele fez com o Aleph Manga, e agora com o Regis parece que ele se encontrou, porque o Regis, a gente vai falar dele, o Regis é aquele meia que o Coritiba tava precisando muito, que é aquele cara que pisa na área. Que é aquele cara que é o meia organizador, mas é o cara que é decisivo, o meia atacante, né? Decisivo. É o cara que dá o último passe. Coisa que o Rafinha e o Robinho tinham dificuldade no ano passado. Por exemplo, se você pegar um jogo, fizer um scout, colocando o Robinho como meia armador, não o Robinho jogando com o Regis ali sendo mais recuado. Mas o Robinho, provavelmente, ele vai encostar na bola muito mais que o Regis. Isso. Porque o Robinho é mais o organizador, o distribuidor. O Regis é o cara decisivo. Isso. O Regis ele vai ter jogo que ele vai errar muito o passe, porque ele não vai tentar o passe pro lateral. Ele vai tentar o passe para deixar o Gamalho numa situação boa, o Paixão numa situação boa. E outro detalhe do Paixão é quando a gente pega um cara protagonista no Coritiba, muitas vezes você vai falar pelo número. Tipo, nem foi o Robson há um tempo. Eu lembro. Só que não era o rendimento, era o número. É isso. O Paixão não. O Paixão tá tendo o número e o rendimento. Então, por isso que é um nome que vem chamando muito a atenção. Perfeito. Então, assim, a gente consegue aqui nessa conversa com o Piva não só falar, né, o básico, né? O básico hoje é falar que o Paixão, ele é destaque. Isso é meio que óbvio. Mas aqui a gente esmiuçou alguns motivos, né? Por que esse cara hoje é o grande jogador do Coritiba e o grande jogador do campeonato, não à toa, é o artilheiro. Bom, antes de a gente falar do jogo com os titulares, a gente tem que falar da pizza. É ou não é, Luiz? Você vai trazer a pizza pra gente daqui a pouco, a gente vai mostrar e vocês vão ver que vai chegar pizza pra gente. Então, é bonita. É bonita, vocês logo vão ver, mas fiquem espertos que logo vai acontecer essa chegada, essa entrada. Bom, para continuar, agora, a gente falou bastante do jogo contra São Joséense, eu tenho dificuldade com essa palavra, mas o que mais chama atenção nesses últimos dias foi a apresentação do time titular, considerado titular, em casa no Couto Pereira contra o Rio Branco. Essa partida, principalmente, Piva, dos 10, 15 minutos do primeiro tempo até o final do primeiro tempo,
mostrou pra gente, deu uma ideia daquilo que esses atletas contratados, aquilo que os hoje considerados titulares podem vir a entregar durante a temporada. Eu ainda falei numa postagem minha, se o Coritiba conseguir a intensidade, organização, criatividade e ofensividade que mostrou dos 15 aos 45 minutos do primeiro tempo contra o Rio Branco, se a gente conseguir fazer isso durante 90 minutos contra 10, 11 times da Série A, o Coritiba vai fazer uma Série A bem feita e sem sustos. E eu acho que o trabalho do Morínigo é o quê? É enxergar esses 30 minutos, olhar o que aconteceu, movimentação de Regis, Egídio indo na ponta, Aleph Manga tentando tudo, chutando, às vezes até sendo fominha, Regis dando assistência, Igor Paixão fazendo gol e dando assistência. Eu acho que ele tem que enxergar isso e falar, cara, eu quero isso por mais tempo e contra times melhores. O que você achou desse jogo e desse que a gente chama do quarteto aí, o quarteto mágico que o nosso torcedor está chamando, Piva? O primeiro tempo ali, esses 30 minutos, 35 minutos, foram muito bons, mas muito bons mesmo. A gente tem que ter um cuidado para evitar ali aquela empolgação por um período do jogo, mas eu concordo com a linha que você seguiu. O Morínigo, a comissão técnica, tem que pegar esse padrão, especialmente para os jogos em casa. Por exemplo, a estreia contra o Goiás... Tem que fazer isso. Óbvio, o Goiás é muito melhor do que o Rio Branco. A gente não tá... Ninguém aqui tá fazendo... Mas é muito pior que o Flamengo. Mas é um time ali que o Coritiba vai jogar em casa, que o Coritiba vai precisar se ter a bola, propor o jogo, ser o protagonista da partida. Tem que exigir esse nível. Perfeito. Claro, o Goiás vai dar mais dificuldade que o Rio Branco, bem provável. Mas se o Coritiba conseguir desempenhar daquela forma que foi nesses 30, 35 minutos, ele vai ter oportunidades reais de sair vitorioso. Porque foi 2-0, mas o goleiro do Rio Branco fez uma partida espetacular. Ele evitou ali no mínimo 3 gols do Coritiba. Não seria estranho se o Coritiba... Aliás, no segundo tempo, no começo, o Coritiba não jogou bem no segundo tempo. Mas no começo ele também faz uma defesa ali, queima-roupa contra o Gamalho. Né? Provavelmente se a gente faz terceiro, acho que eles provavelmente iam ceder mais espaço, aquela coisa que a gente sabe do 3-0. Mas o que me chamou muita atenção nesse jogo claro, o Paixão roubou a cena, mas a gente já falou aqui do Paixão, não não vamos chover no molhado, mas a quantidade de espaço que o Regis gerou nesse jogo. Isso mesmo. Ele aparecia espaço na direita, aparecia espaço na esquerda, porque ele não é aquele meia que fica paradão. Sei lá, um Jean-Pierre ali no Grêmio, que teve agora, lamentavelmente, aí um problema de saúde, mas que é mais estático. Ele é um jogador que vai se movimentando e vai buscando ali o espaço entre o volante e a zaga, entre o volante e o lateral, e mesmo que a bola não chegue nele, ou ele rapidamente, ele vai abrir espaço pro Manga, vai abrir espaço pro Paixão, pro Egídio, que tem esse apoio muito bom. Isso. Então, esse padrão desse jogo contra o Rio Branco precisa ser seguido. Perfeito. E a gente vê que num adversário mais fraco, como é o Rio Branco, é óbvio que a gente vai poder enxergar melhor o setor ofensivo, porque o setor defensivo a gente não vai poder enxergar tanto porque ele é muito menos acionado. Então, é claro que vão precisar ajustes, vai ser nos jogos mais complicados, principalmente dos clássicos, que a gente vai precisar... Esse quarta-feira contra o Londrina já vai dar para medir uma febre. Exatamente. E eu quero ser mais testado no sistema defensivo no Couto Pereira. Esse é o ponto. Eu acho que, assim, é claro que quando a gente tiver adversários em casa que não são os 8 melhores times do campeonato, é óbvio que a gente vai tentar jogar em cima deles. Só que, diferente do Rio Branco, eles vão em contra-ataques ou em alguns momentos... Não são mais capacitados. E a gente vai ter que estar preparado para isso também. E aí chega um ponto que eu gostaria de conversar com você, Piva, que é a questão dos contratados. A gente falou do Regis, a gente falou aí do Aleph Manga, a gente falou desse setor ofensivo, até o Egídio. Só que eu queria falar um pouco mais agora desse sistema mais defensivo, e aí entra a contratação do Andrei, que vai ser o segundo volante, e entra a contratação do Guilherme, que vem para brigar por posição ali na zaga, né? E a perda do Nathanael, e a gente vai ter que imaginar que vai vir algum lateral direito. O que você acha aí, o que você imagina para esse setor de meio para trás, assim? Porque acho que o Quarteto Mágico vem se mostrando a opção até agora como titular. Acho muito difícil que nesse momento mude algo que a gente já falou que é Regis, Paixão, Gamalho, Manga e até mesmo Egídio na ponta esquerda, né? No quesito ofensivo,
A única questão que eu acho muito importante aí, até onde sabemos a direção está trabalhando, é reposição. Reposição, claro. Porque não dá para imaginar que o Manga vai fazer, que o Gamalho vai fazer os 38 jogos, se bem que o Gamalho chegou ali o Tony Anderson, que... Vai tentar fazer uma contraposição até de jeito de jogo, exato. Né? Mas especialmente nos lados de campo, por Manga e por Paixão, é o Natan Fogaça, hoje o substituto imediato. E o Pablo Garcia, que é uma incógnita ainda. Ninguém também. sabe ainda o que tá perdendo o Paranaense, né, por lesão. Então, vai ter mais esse dificultador. O próprio Vinícius Ribeiro, embora ele oscile ali bons e maus momentos, mas para uma Série A ser o reserva imediato, ainda vai faltar chão. Perfeito. Defensivamente, indo para essa pauta que você passa, primeiro do Andrei. Eu tenho uma expectativa muito grande no Andrei. Também. É um jogador ali de todos esses contratados, eu falei já, eu gosto do Regis e gosto do Manga, mas de todos esses contratados, se você me colocasse, só dá para pegar fosse uma coisa bem hipotética, eu iria no Andrei porque é um jogador que eu ainda vejo uma possibilidade real de dar lucro financeiro. Isso. Não só aquele retorno técnico. Perfeito. Que é um jogador jovem, um volante ali que se assemelha em muitas características ao Val. De um chute de longa distância muito forte, consegue jogar também, aí ó, ele tem essa vantagem ao Val, consegue, sei lá, um jogo contra o próprio Goiás, que vamos seguir nesse exemplo, tá mais fechadinho ali o jogo, tira o Farias, deixa o Andrei ser o primeiro volante, então dá essa capacidade. Então eu tô com uma expectativa muito boa no Andrei, mas muito boa mesmo. Acredito que ele vai disputar essa vaga com o Val, eu vejo ele com mais recursos que o Val. Com certeza. Aí, claro, se vai render ou não, aí é outro... mas daquilo que a gente conhece do atleta, né, o que ele já mostrou em característica, é para chegar e ser o titular dessa função. E o Val, por mais que a gente tenha visto bons jogos nele na Série B, a gente sabe que ele oscila, a gente sabe questões físicas que ainda não são ideais, talvez ele evolua ainda, né? E assim, hoje eu enxergo o Andrei um atleta num degrau acima para ser titular dessa posição. E até mais experimentado, né? Que o Val foi uma grata surpresa da temporada passada. Ele, quando foi contratado, eu sinceramente... por que ele? Não é... Caiu para a Série C? Tá louco. E não foi um destaque lá. Ali foi uma prospecção muito boa. Muito boa. Na época era o Gasparino, o gerente... Foi ali um baita mérito dele, me surpreendeu muito. Mas eu vejo o Val hoje como uma boa opção para banco. Isso mesmo. Para ser titular, e fico ainda com o pé atrás e vejo o Andrei à frente dele. A lateral direita, essa lesão do Natanael... Não estava nos planos, né? Literalmente. Que é um dos maiores destaques, né? Do ano passado, já vi a necessidade de trazer um lateral tendo o Natanael. Para ser ali um suplente dele, alguém para quando acontecesse qualquer coisa com ele, jamais imaginando uma lesão dessa. Mas, tem pelo menos que era um Igor antes ali, né? Exatamente. A diferença do Natanael para o Matheus Alexandre é tão grande quanto do Paixão para o Natan Fogaça. Exato. É perfeita essa analogia. É um jogador que hoje é uma solução para um jogador que hoje não consegue oferecer nem opção, né? E o que você vê o biotipo do Matheus Alexandre, ele chama atenção, porque ele é forte, você pensa, ele vai ter uma arrancada e não consegue desenvolver. Defensivamente tem problemas, tecnicamente, então, é um jogador de um bom passe. Não é. Não entrega. Eu, sinceramente, a renovação do Matheus Alexandre foi, para mim, a decisão até agora tomada mais estranha. E aí entra a correlação dos dois temas, né? Que é o Val sendo opção na direita. Hoje... Para mim, o mais confiável é o Val. Porque o Diogo ainda ninguém sabe como é que ele vai se soltar. É uma promessa ainda, né? Ele na base, contra o Internacional, a Supercopa, e até contra a Juventus, o jogo da eliminação na Copinha, demonstrou muito potencial, especialmente ofensivo. É um lateral até parecido assim com o Natanael, se a gente for... Só que o cuidado com ele vai ter que ser igual o cuidado com o Márcio, vai ter que ser o cuidado com o Luizão. Ele é só mais um que a gente vai ter que cuidar nessa seria uma sacanagem chegar ali para ele, Diogo, o Natanael machucou, você é o cara para ser lá... Não dá. Ele é muito novo, mas vai fazer 18 anos, ou fez há pouco 18 muito anos. Novo. Então, tem que ter esse cuidado, mas hoje eu iria no Val e aí, aos poucos, iria dando minutos para o Diogo. Enquanto procura alguém no mercado. Porque o Matheus Alexandre, a não ser que ele consiga uma reviravolta daquelas históricas, assim, porque
todo respeito ali, mas a impressão deixada é a pior possível. Assim, até o momento. nesses 5 jogos de teste, o que a torcida tem comentado nas redes sociais, você acompanha bem, Piva, é que pelo menos 2 jogadores já mostraram aquilo que já se imaginava. Eles comprovaram aquilo que a torcida já falava, que é Natan Fogassi e Matheus Alexandre não vão ser úteis para uma Série A nem para banco. Acho que isso já é ponto pacífico. E, inclusive, a diretoria tomara que já comece a se mexer. Eles estão sondando bastante gente para lateral. Muita gente fala do Varley, oficialmente negam, mas tá tendo bastante movimentação. O próprio Eduardo, aqui da Rede Coxa, trouxe o nome do Lucas Taylor, interessa. Isso. Mas é negociação difícil, ele que tem contrato com o PAOK. Então, um lateral vai vir. A ideia deles é definir ainda nesta semana. Pode acabar sendo o Varley, pode acabar sendo o próprio Igor. Eu, se fosse ter algum tipo de conselho, um acordo, eu iria no Igor. Exatamente. Você já sabe o que esperar. Já sabe o que esperar. E na cabeça do torcedor, né? Quando o Igor saiu, e ele saiu por uma oportunidade de mercado para ele, e claro, o atleta, quando ele vê uma oportunidade de ser titular e vê que no time onde ele tá, ele não vai ter muita chance, porque é uma prata da casa, uma joia, tem todo o direito de querer sair e procurar a melhor para a carreira. Só que agora muda, né? Agora muda. Agora ele pode ter a oportunidade de ter uma sequência e mostrar, agora na tela vai ter que correr atrás. Exato. E digo mais, a torcida imaginava, quando o Igor estava aqui antes de sair, que seria... na Série B inteira essa opção para o Natanael e numa Série A também, se a gente vai subir, provavelmente a gente vai ter aí esse atleta como backup do Natanael que entrega um futebol parecido. Porque ele, em 2020, ele é uma peça bem importante no Juventude, no acesso. Isso. Aí, em 2021, mesmo que tenha perdido posição no Natanael, mas ele conseguia manter e no Paranaense, quando o Coxa teve aquela eliminação precoce, ele era um dos que conseguiu deixar uma imagem positiva. Exato. Ao contrário ali do Vagninho, ele deixou uma imagem positiva. Então, até por conhecer já o Gustavo Morínigo, até por estar a temporada enrolando, eu, se fosse ter algum tipo de voz aí na decisão da diretoria, eu iria no Igor, que acredito que vai estar mais ambientado do que um Varley, do que o próprio Taylor, e não vejo muitas outras opções no mercado acima dele. Perfeito. E assim, pra gente agora... Dentro da realidade, evidentemente. Se for pagar 500 mil, aí é mais fácil trazer, né? Aí é mais fácil trazer, exatamente. Então, assim, agora, para a gente prospectar os próximos jogos, eu gostei que você linkou essa questão da parte defensiva com o próximo jogo contra o Londrina, porque agora é o momento que eu gostaria de falar um pouco da zaga. E, assim, o Coritiba, ele tem levado gols, tá? Ele tem levado gols, a gente tem aí 4 gols sofridos já nesses primeiros 5 jogos. A gente não levou nenhum gol no Couto Pereira, mas a gente perdeu jogos, perdeu um jogo levando 2 gols. E a gente não conseguiu ainda ver o Henrique, né? Que demorou um pouco, aí teve Covid. O próprio Castan demorou por causa do Covid. O Castan tem um jogo, né? O próprio Márcio teve sequência, mas é aquela ideia nossa, né? De estar chegando agora, então vamos dar um pouco de margem para ele até, caso não seja uma grande partida. E o Guilherme que eu queria ver contigo, Piva, o que você acha? Porque a torcida tem comprado o Guilherme. A gente fez uma pesquisa hoje no Twitter perguntando, hoje, se você pudesse escolher quem seria a dupla titular, hoje, com o que você viu na temporada passada e com o que viu agora, a torcida hoje, nessa pesquisa, colocou Henrique com o Guilherme e não com o Castan. Então, assim, parece que ele tem agradado. O que você sentiu desse atleta até agora nesses jogos que ele atuou? Tem essa dificuldade, porque o Curitiba não foi muito atacado, né? Dentro do próprio jogo contra o Beltrão, contra a União lá em Beltrão, e esse contra o São Joséense, embora os dois times tenham criado oportunidades, mas muito chute de média a longa distância. Isso. Talvez até para testar o Muralha, questão no gramado. E até porque também estava difícil de entrar mesmo na zaga, né? Aí tenta de longe. Então, a gente não consegue ter uma percepção, um diagnóstico perfeito dele. São ainda 3 jogos, mas ele e o Henrique juntos eu me preocupo com velocidade. Porque teve nesse jogo contra o São Joséense, já era fim de jogo, a gente está ainda em pré-temporada, a gente tem que ter sempre esse cuidado, porque como é jogo atrás de jogo, a gente vai perdendo a noção, né? Não tá jogando toda hora. Mas, hoje é 7 de fevereiro, não tem 35 dias de trabalho. A apresentação foi dia 3, o Guilherme chegou aqui lá pelo dia 10, 15, ainda mais ou menos. Ainda teve um tempinho pequeno para ter uma preparação, e quando viu já... E tava há um tempo sem jogar lá. Jogar e ele já tá indo pro jogo. Ele estava desde outubro sem jogar, então temos que ter alguns cuidados. Mas teve nesse jogo, contra o São Joséense, uma bola com ele só o match no ponto futuro em profundidade, ele não teve dificuldade para acompanhar o atacante, que tinha acabado de entrar, estava descansado, mas teve esse ponto.
Mas, no geral, a proteção à área dele me agrada. É um jogo aéreo ali, uma liderança. Esse é um ponto que eu acho que vale a gente destacar, porque contra a União, teve uma hora que começou um bate-boca, acho que uma falta que o Biel sofreu ou cometeu. A piazada ali tava na pilha dele. Ele chega lá, tira todo mundo. Não, deixa. Eles que tem que estar batendo boca com a gente. Então, é um atleta que, ele como o Henrique, eu fico com o pé atrás por conta dessa questão de velocidade. Ele, para mim, o Henrique é titular, mas ele, para ser a opção ao Henrique, me parece razoável. Perfeito. E aí, aquela ideia de que provavelmente a gente vai procurar no mercado, ainda não para agora, mas até no meio, porque vai ter momentos de janela ainda, o Curitiba pensa em contratar 5, 6 jogadores ainda, um zagueiro um pouco mais rápido. Porque o próprio Castan tem um passe bem interessante. Erra muito pouco passe. O Guilherme também, ele é mais rebatedor, assim, mais aquele sei lá, um jogo ali com o Flamengo no Maracanã, quer fechar a casinha ali, fazer uma linha de 5. Isso mesmo. É uma opção ali, pro jogo aéreo, em posição física, mas a saída de bola, a velocidade, ainda não me parece ser o caminho dele. Por isso que hoje eu iria Henrique e Castan, mas tentaria trazer alguém para ser o parceiro do Henrique. Eu concordo, eu acho que a torcida empolga muito porque a gente brinca, né? Que quando o cara adora um gringo. Quando o cara habla, já tem uma... Se fosse só Guilherme, que trouxeram esse cara? Se fosse Guilherme do Cascavel que veio, já ia ser a mesma coisa. Mas eu sou um pouco mais frio ainda, para mim é Henrique Castan, Guilherme para mim é uma opção ainda, como o Márcio, são duas opções razoáveis que vão se mostrar, tanto o Guilherme quanto o Márcio vão ter que se provar ainda para brigar pela titularidade, lembrando que Henrique e Castan subiram a gente com 38 jogos nas costas, então acho que não vai ser 2, 3 jogos que vai me fazer tirar um desses atletas para esses que eu comentei. E eu acho que tem que realmente ter um atleta um pouco mais gabaritado para contratar. Piva, para finalizar, eu queria falar contigo sobre o seguinte. A gente vai ter um jogo agora no Atletiba com mudança de horário. E a gente entende a questão do campeonato, que está passando por streaming, e a gente, tem as pessoas que realmente mandam ali, né? Então, eu vou fazer, inclusive, aposta no Top Bet, que é o nosso patrocinador, nesse Atletiba. Eu vou colocar a vitória do Curitiba e vou colocar com margem, porque na minha ideia, até para ver o contrário, o Curitiba deve com o time titular e depois deve poupar contra o Paraná. A previsão é essa. A previsão é essa. E eu não vejo ainda o Atlético, a não ser que aconteça uma grande coisa, vai colocar o time titular que fez um primeiro jogo treino agora contra o Criciúma. Acho que eles não vão colocar o time principal ou talvez 3, 4 jogadores principais. Acho que eles dão uma mescladinha. No máximo uma mescladinha. Então eu tô achando que o Curitiba vai ter um embalo e a minha aposta Top Bet vai ser que a gente deve ganhar com um pouco mais de margem. Agora, o que não para de se falar para esse jogo é a mudança de horário. Então eu queria ver contigo qual que é a tua ideia, porque por um lado você colocando o jogo mais tarde, provavelmente o cara não vai poder pegar o busão para voltar para casa e ele vai ter que usar o streaming. E aí você vai aumentar a audiência. Mas por outro, talvez o jogo mais importante do campeonato. É maior do que o campeonato. É maior do que o campeonato. E aí você coloca fora de um final de semana, que deveria ser no final de semana, mas é fora de um final de semana, e às 9h30 da noite. Acho que isso é difícil a gente pesar as duas coisas, né? Para mim, a federação ela já cometeu um equívoco de não ter esse cuidado. O Atletiba tem que ser domingo. E de preferência, longe da Copa do Brasil. Porque se coloca domingo também, mas na véspera da Copa do Brasil, e do Atlético seria a Recopa do principal, e esvaziar igual. Porque, arrisca a gente ter um Paratiba na sequência, os dois com o time reserva. Porque os dois terão ali a estreia da Copa do Brasil. Claro, o Paraná está na Série D, mas para o campeonato é um atrativo. É a chance que o campeonato tem de ter públicos legais nos estádios. Então, para mim, tem que ter esse cuidado. O Atletiba não pode acontecer no meio de semana e você tem que evitar colocar um clássico na véspera de um duelo importante. Se você perguntar para qualquer pessoa o que você prefere, ganhar o clássico ou classificar na Copa do Brasil? Ninguém. Um vale mais de R$1 milhão, o outro vai valer ali uma segunda-feira. Vai tirar sarro do amigo. Então, faltou esse cuidado por parte da federação. E aí, claro, a gente tem que entender o apelo comercial do streaming, mas a federação também tem que bancar as coisas. Tem que bancar. Porque, cara, não faz sentido nenhum. Quando é TV aberta, você ainda já xinga o modo, fala, mas tem a novela. Mas você ainda consegue ali, a novela na Globo é muito forte, no SBT, seja lá quem esteja transmitindo.
Mas no streaming, não. No streaming, não. Você juntou as duas coisas. Você não colocar no final de semana, você colocar logo antes de jogos importantes, podia colocar no começo do campeonato, por exemplo, ou mesmo mais para o final, depois que já passou de fase. E aí vem a questão do streaming, e aí coloca a cereja no bolo, que é você tirar de um horário que daria para ir com mais tranquilidade e colocar num horário muito difícil. Antes do momento de alegria, eu queria falar de algo triste, né, que foi, infelizmente, a passagem do nosso Zambiase, que é um ídolo, né, da torcida. Para quem acha que ídolo é só para quem ganha campeonato, para quem acha que ídolo é só aquele cara que trouxe grandes conquistas. Não, o ídolo, para muita gente, é o atleta que respeita a instituição, é o cara que joga com raça, é o cara que, mesmo com um pouco de falta de técnica, supera isso na vontade e no respeito para com a torcida e para com a instituição. E foi exatamente isso que o Zambiase fez. Não só com raça, mas fazendo muitos gols. É o terceiro maior zagueiro artilheiro da nossa história. Então, aqui fica os meus sentimentos, a família, os amigos. O Zambiase sempre foi um cara muito querido pela instituição em si e pela torcida. Então, gostaria de registrar esse momento, esse sentimento, porque, de fato, é um cara que vai fazer muita falta, assim como o Kleber, né? Se Deus quiser, hoje, agora os dois estão aí juntos num lugar melhor e dois atletas que fizeram história aqui pra gente. O Zambiase, ele pega um momento de Curitiba de muita dificuldade. Isso. Ele participa daquela campanha do acesso de 95, jogou ali com o Alex, Pachequinho, o Ademir Alcântara. Isso, Cláudio Miro, nomes importantes aí da história do Coxa. Se você for elencar, por exemplo, os 10 maiores zagueiros da história do Coxa, provavelmente você não vai colocar o Zambiase. Mas se você colocar uma lista de 10 jogadores raçudos da história do Coritiba, ou 10 zagueiros, então, você vai acabar falando do Zambiase, porque ele é esse resumo que você fez. É um jogador ali, aquele zagueiro raiz, como é chamado hoje em dia, não era muito técnico, mas compensava isso com muita, muita vontade. Marcava muitos gols, teve uma Atletiba em 97 que ele faz os 2 gols e sai provocando no final. Prefiro que era um hexagonal, era melhor para o Paraná do que para o Atlético o resultado. Eu prefiro o Paraná campeão do que o Atlético. E é um cara que simbolizou por muito tempo que era o Coritiba, no momento de dificuldade. Como você colocou, eu também não sou esse ídolo tem que ser campeão, ídolo... Senão, vários nomes importantes do estado, não vou nem falar do Coritiba, não iam ter o valor, o reconhecimento merecido por tantos serviços prestados. Então, que descanse em paz aí o Zambiase, muito legal aí o carinho que ex-jogadores tiveram com ele, o próprio clube, hoje nas postagens aí nas redes sociais. Perfeito. E para finalizar o nosso podcast número 2, com a presença do Piva, nada mais justo do que Chegou a hora boa da Speed Pizza. E, além disso, eu vou fazer aqui uma propagandinha rápida. Para vocês que vão no jogo do Coxa no verão e vão principalmente no setor Protorque e da Mauá, ali é bom. Quantas vezes vocês me falam nas redes sociais, aquele sol estava difícil, nossa, eu não estava conseguindo enxergar muito bem, aquele calor. E agora a Rede Coxa desenvolveu, né, vamos colocar assim, o óculos da Rede Coxa com uma proteção UV top de linha. Aqui, já estou com o meu óculos aqui. E, assim, vai ser algo feito por nós. E, claro, a gente vai fazer sorteio, a gente vai disponibilizar para a torcida. Caso alguém queira, vai nos ajudar a levantar, assim, a parte financeira para que a gente vá melhorando a estrutura do estúdio. Vocês viram, né? O estúdio tá bacana já, hein? Tá legal, né? A gente tá melhorando, a gente vai procurar melhorar as câmeras, os microfones, tudo. Mas, para quem tá acostumado com a live do Doc no meu quarto, eu sempre brinco com isso, sair do meu quarto para vir para um estúdio desse, é porque a gente está muito empenhado em entregar um conteúdo de máxima qualidade, com convidados especiais. Não à toa o Piva foi o nosso primeiro convidado, um cara que, na minha opinião, nem deveria ser mais repórter, devia ser comentarista, porque o cara entende muito de bola, né? Inclusive, o programa que você faz com o Gui de Paula e com o André, nota 10, eu acompanho também, e a gente vai continuar com esse padrão. Beleza, pessoal? Então, a gente finaliza aqui agradecendo sempre a Cine, a Top Bet, a Speed Pizza e a todos vocês que fazem parte da Rede Coxa. Segunda-feira tem mais, o Garcia já volta como apresentador. Me desculpem, eu sou comentarista. Foi bem eu não sou jornalista, eu sou, nas horas vagas de não torcedor, eu sou médico também, né? Então eu tentei me virar como apresentador, espero que vocês tenham gostado e a gente fica esperando vocês na segunda que vem. Lembrando que daqui a 2 dias vai estar disponibilizado um podcast para todos vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal. Valeu!